sempre possível se aprofundar nas obras cinematográficas, e é sempre possível se permitir ir além das obras que nos mantêm confortáveis. Hoje vamos falar de Barbarian Sound Studio, um filme que constrói o seu terror através da atmosfera sonora de um filme no filme. Fica tranquilo, você vai entender. Não esqueça de nos ajudar deixando seu like, compartilhando, inscreva-se para acompanhar os nossos vídeos e ative o sininho. Barbarian Sound Studio é um filme britânico de 2012, escrito e dirigido por Peter Scridland. E pra ser bem sincero, foi o único filme que eu vi dele até o momento, mas digamos que foi pelo menos uma experiência interessante. Bom, vamos por partes. O filme atmosférico de terror psicológico tem como personagem principal o Gilderoy, que é interpretado por Toby Jones. E talvez você o conheça de filmes como Harry Potter, O Nevoeiro, Jogos Vorazes e outros famosos também. Talvez você não se recorde do nome, mas digamos que o rosto dele é bem conhecido. Enfim, Gilderoy, ele é um engenheiro de som que é bem tímido, bem acanhado, e ele é chamado para trabalhar na pós-produção de um filme na Itália. Filme o qual ele acreditava que se trataria de cavalos. No entanto, com uma pequena amostra do que estaria por vir, ele descobre que o filme está bem longe disso. Mas depois falamos sobre isso. Ao chegar no local, ainda no iniciozinho do filme, ele já é recebido com hostilidade pela recepcionista Helena, mal sabendo o presságio ao qual isso se remeteria. Ela o encaminha para que ele conheça Francesco, o produtor do filme. E é então que ele descobre sobre o que de fato se trataria o longa ao qual ele trabalharia. A sacada aqui é que, como dissemos antes, o longa é atmosférico. A densidade de cada acontecimento é produzida justamente com o som da produção do filme no filme, que é gerado pelas vozes dos atores, os gritos intermináveis das mulheres e uma violência explícita contra verduras. Verduras. O protagonista, que se vê completamente deslocado no meio que se meteu, busca de forma angustiante o reembolso de sua viagem até o local de trabalho. No entanto, cercado de homens que falam alto, invasivos, agressivos e intimidadores, e com a índole bem duvidosa, ele se vê completamente deslocado e incapaz de ser ouvido, com a sua postura completamente passiva dos acontecimentos. Enquanto isso, ele lê cartas acalentadoras de sua mãe e se vê cada vez mais imerso em um mundo cheio de sons e gritos que acabam por se misturar por completo em sua vida. Barbarian Sound Studio é um filme que se desloca das produções de terror baseadas em jumpscares ou violência explícita, deixando esse trabalho muitas vezes para a imaginação de quem o assiste. Sendo assim, vale a pena conferir, nem que seja pela experiência. Então, Gilderoy é chamado para trabalhar na pós-produção do filme chamado O Vórtice Equestre, dirigido por Giancarlo Santini. Daí a confusão com um filme sobre cavalos. No entanto, ao chegar no local e ser apresentado por Francesco a prévia do filme, Gilderoy se vê surpreso quando ele descobre que na verdade era um filme sobre bruxas e carregado de violência. O clima de estranhamento que começa com a recepcionista se estende quando Francesco questiona Gilderoy sobre o quão direto ele era e pergunta quais seriam os problemas com os ingleses, se eles não acreditavam em apertos de mão, beijos e abraços, enquanto ele fazia isso com o Gilderoy. E ao se sentar para assistir a prévia do filme, ele lembra Francesco sobre o reembolso da viagem da Inglaterra até a Itália. E ele diz que vai se encarregar, mas não agora. E o protagonista aceita enquanto ele guarda os documentos e segue a história. É também nesse início de filme que vemos a relação dele com os sons, quando são introduzidos Máximo e Máximo, dois caras que lidam com os efeitos sonoros que são emitidos através de verduras, legumes e frutas. Também conhecemos Teresa e Mônica, nome das personagens das atrizes, que na cena que estão gravando descobrem um tratado sobre bruxaria, em uma biblioteca clandestina. O nome do tratado é Malleus Maleficarum, o que acaba chamando a atenção de Gilderoy, que ao perguntar se o nome era em latim, é respondido por Francesco com shh. No entanto, acreditamos que esse tratado tem importância na história do filme que nós estamos assistindo, e há uma razão para que tenha havido essa pequena bandeira vermelha chamando a atenção aqui. Chegaremos lá. As atuações das mulheres são sempre carregadas de gritos, gritos que ferem suas gargantas, gritos que representam toda a violência do filme no filme. E esses gritos se repetem e se repetem durante todo o longa. Em um momento no qual o protagonista está estudando os áudios
e para ler uma carta enviada por sua mãe. Ao aparecer encostando a caneta no papel para respondê-la, Francesco a tira de sua mão e diz que não há tempo para aquilo, deixando Gilderoy cada vez mais distante de tudo aquilo que lhe é íntimo. Logo percebemos também duas coisas em uma conversa entre Francesco e Silvia, nome real de uma das atrizes. Fica explícito que Francesco não quer ser questionado por ela, não quer ouvir sugestões, e também fica claro que ele quer que as atrizes gritem o quanto ele desejar. E logo se descobre também que há o uso de suas posições para assediar as mulheres que trabalham lá em todos os sentidos, o que em um certo momento acaba por afastar Silvia. Com quase meia hora de filme, somos apresentados a Santini, o diretor do longa, e nós acabamos por conhecer um cara ainda mais invasivo que Francesco, apesar de mais carismático. No entanto, ainda nessa cena fica bem clara a problemática da relação entre eles, quando Santini tem um tipo de conversa com Gilderoy que se parece muito com "o meu é maior que o seu", se é que você me entende. E em seguida rola uma conversa entre Santini e Francesco e a atriz que faz Mônica, que deixa bem explícito a relação de abusos implícitos no filme. E o papo é mais ou menos assim. Ela diz que não sabe o quão intenso deveria ser o seu grito. E é respondida que provavelmente todos concordam que um atiçador em brasa na vagina de uma mulher é uma experiência intensa. Existem também outras coisas para se refletir, como quando Santini diz que seu filme não seja considerado um filme de terror, mas um filme de Santini. I've never worked on a horror film before. Horror film? This is a Santini film. Ou seja, tudo que está sendo contado lá tem a ver com Santini e só ele. A violência do filme não é do terror, é de Santini. Enfim. Quando Silvia tenta se aproximar de Gilderoy, mas tem que voltar ao trabalho após a chegada de Francesco, ele fala uma frase interessante quando ele diz que é bom que Gilderoy tome cuidado com ela, pois ela tem veneno em seus seios. Nós falamos um pouco sobre o seio bom e o seio mau na teoria da Melanie Klein, nos vídeos de Mad Max e Upgrade. Nós vamos deixar linkados no card para você conferir depois que esse vídeo acabar. E aqui é possível pensar no desejo de destruir aquilo que para ele é uma ameaça. Não a atriz, mas a mulher Silvia. Inclusive, a própria Silvia diz que para que ele possa ser ouvido, Gilderoy deveria ser mais agressivo, digamos assim, mostrando que sem agressividade e sem violência, ele não se destacaria no meio dos outros. Também é interessante, como havíamos dito antes, o foco que se dá ao Malleus Maleficarum. Não é difícil de perceber que existe um crucifixo bem grande na sala a qual eles se posicionam para ouvir os gritos. E Malleus Maleficarum, ou apenas o Martelo das Bruxas, era uma espécie de manual da Inquisição publicado em 1486, no qual, dentre tantas outras coisas, ensina como deveria ser o critério para a investigação do crime de bruxaria, fazendo uso de torturas, orações e opiniões, ensinando inclusive que o torturador não deveria demonstrar satisfação com o que estava fazendo, mas no lugar disso ele deveria mostrar que na verdade fazia aquilo com um certo pesar. Talvez o crucifixo na sala seja coincidência, talvez não. E só para fechar a conta, vamos mencionar a questão dos vegetais e a forma a qual eles têm uma ênfase na história quando eles são arremessados no chão, esfaqueados, etc. E a possível relação disso com a placa que surge várias vezes durante o filme escrito Silêncio, o que talvez mostre tanto a indiferença daqueles que destroem os legumes ao invés das mulheres, apesar de ainda assim tirarem gritos delas, e o óbvio silêncio das leguminosas diante de tanta violência, que lembra o que Gilderoy recebeu antes, deixando ainda mais claro quando o próprio protagonista surge pela primeira vez lidando com isso, fazendo um suco de tomate para efeitos sonoros. No entanto, como ele não tampa o liquidificador, o suco voa em seu rosto, deixando ele marcado de vermelho. Inclusive, essa cena tem um certo destaque no próprio filme. O filme afunda cada vez mais o protagonista nesse universo de abusos, violências e gritos, mas tudo de modo velado, nunca sendo mostrado para nós, espectadores. E enquanto o personagem se vê cada vez mais em meio a esse vórtice, ele passa cada vez mais a parecer com aqueles que o circundam. Até que, bom, vocês não acharam que a gente ia entregar tudo, né? Tem vários outros elementos no filme e você pode correr atrás para dar uma conferida. E é claro que isso é uma interpretação nossa, mas a ideia é que o filme sempre pode ser mais profundo do que aquilo que se vê na tela. Gilderoy, this is going to be a fantastic film. Enfim, você já viu o filme? Comenta aí pra gente saber, bora conversar. Não se esquece de se inscrever e compartilhar.